Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um capítulo aí, né, gente? Capítulo 11 do livro Alegria e Triunfo, que tá maravilhoso, né? Semana passada foi um capítulo curtinho e esse, pelo que eu vi aqui, também é. Semana passada foi a felicidade. Vocês ouviram? Tá coisa mais linda, gente. Tem uma história aqui maravilhosa de uma senhora que conseguiu, quando todos olhavam contra, né? Ela conseguiu mudar a sua vida em menos de um ano. Então é aquilo que Neville fala, né? Teste Deus na sua vida, teste o seu poder na sua vida, que você não vai se arrepender. Mas tem que fazer, né, gente? Não adianta a gente aqui, eu tô trazendo vários conteúdos aí pra vocês que poucas pessoas, pode acreditar em mim, poucas pessoas na internet aqui onde nós estamos trazem esse tipo de conteúdo livre, sem pôr medo em vocês. Então eu encorajo a vocês a praticar esses conhecimentos aqui. Então não é religião, não é uma doutrina, são conhecimentos que são praticados aí desde sempre, mas nunca foram divulgados, tá bom? Então, e esse capítulo hoje tá maravilhoso, porque fala uma coisa que a gente adora, né, gente? Porque eu amo dinheiro. Se vocês não amam dinheiro aí, então tem algum problema na área financeira de vocês. Então, o assunto hoje é o capítulo 11, assuntos financeiros. Então, ele vem quebrando aí vários padrões, várias crenças nossas, né, gente? E o que eu gosto desse livro, na verdade, é que ele traz muitos depoimentos de pessoas simples, assim como eu, como você, pessoas comuns, né? Que conseguiram sair da extrema pobreza para uma vida de riqueza, de opulência, que é para isso que nós viemos aqui. É isso que Deus quer para nossa vida. Basta o quê? Você decidir e seguir em frente. Hoje aí, quarta-feira, meio-dia, né? Então, toda quarta-feira, leitura do livro. Esse é o penúltimo capítulo, tá bom, gente? Então, está maravilhoso. Vamos lá para nossa leitura. Capítulo 11. Assuntos financeiros. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. A bênção do Senhor dá a riqueza e não a faz seguir de sofrimento. Provérbios 10, 22. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Mateus 6, 12. O homem vem a este mundo financiado por Deus, tendo o que deseja ou de que necessita já preparado para o seu uso. Esse suprimento se manifesta por meio da fé da palavra expressa. Se credes, tudo é possível, disse Jesus. Assim refere uma professora de esoterismo. Uma senhora dirigiu-se a mim em certa ocasião para relatar-me o resultado de uma afirmação que lhe ensinara. Não tinha trabalhado no teatro e desejara uma boa posição numa companhia teatral. Dei-lhe a seguinte afirmação: Espírito infinito, abri o caminho para a minha grande abundância. Sou um imã irresistível para tudo que me pertence por direito divino. Referiu-me na segunda vez que me visitou, que recebera um papel importante numa ópera muito aplaudida. Disse-me, foi um verdadeiro milagre, produzido pela afirmação que me destes e que fiz centenas de vezes. Só que aqui vamos colocar um adendo, né? Ela fez centenas de vezes para entrar na frequência. Ela não fez centenas de vezes implorando, né? Lembra que a gente leu no preceito aqui? Não sei se foi dessa semana, mas a gente leu no preceito que ele fala, né? Não adianta você pedir 30 mil vezes e naquela súplica, naquela coisa de, por favor, me ajude. É o que Masaharu nos ensina, né? Que foi, inclusive tá na Bíblia também. Então, ela com certeza repetiu centenas de vezes, mas para quê? Para entrar na frequência de Deus, para sintonizar através da mentalização dessas afirmações que ela fez, dessa afirmação que ela fez aqui.
A atitude espiritual com o dinheiro é a da convicção que Deus é o vosso suprimento e que atraís da abundância das esferas superiores por meio de vossa fé e de vossa palavra falada. Quando vos compenetrardes disto, perdereis todo o apego ao dinheiro, vencendo o medo de despendê-lo se for necessário. Com a bolsa mágica no espírito, o vosso suprimento é ilimitado e imediato, e também tereis a compreensão de que o dar deve preceder o receber. Olha que maravilha, né, gente? Uma esoterista americana narra o seguinte: certa pessoa se dirigiu a mim, pedindo-me que expressasse a afirmação que receberia $500 até 5 de agosto. Estávamos em 1º de julho. Eu a conhecia muito bem e disse-lhe: vosso mal está em que não dais o suficiente. É preciso abrirdes vossos canais de suprimento pelo dar. Recebeu um convite para visitar uma amiga, porém não queria ir por causa das formalidades e despesas. Pediu-me: faça o favor de me tratar para me mostrar educada durante 3 semanas, pois desejo retirar-me o mais breve possível, e não vos esqueçais de afirmar que recebereis os $500. Ela foi para a casa da amiga, teve muitos aborrecimentos e desassossegos, procurando continuamente se retirar, porém era persuadida a permanecer mais tempo. Entretanto, lembrou-se do meu conselho e deu presentes às pessoas que a rodeavam. Sempre que podia, fazia um pequeno presente. Aproximava-se o 1º de agosto e não havia sinais dos $500, nem meios para terminar a visita. No último dia de julho, exclamou: meu Deus, talvez não tenha dado o suficiente. Assim, proporcionou aos criados mais gorjetas do que pretendia fazer. No dia 1º de agosto, a amiga em cuja casa estava hospedada lhe disse: querida, quero fazer-vos um presente, e apresentou-lhe um cheque de $500. Vedes por este exemplo que Deus opera maravilhas de um modo inesperado. Quando fizerdes vosso pedido, deveis manter a atividade mental de que já recebestes e, na medida do possível, agir como se já estivesse aplicando a quantia recebida. É absolutamente indispensável que não penseis de que modo Deus vos enviará a quantia pedida. Muitos fazem seus pedidos e põem-se a procurar o caminho pelo qual hão de vir, resultando disso uma grande demora ou a vinda por um caminho errado. Os resultados obtidos por essa forma nunca são realmente satisfatórios e cedo ou tarde têm consequências desagradáveis. Outros há quem fazem seus pedidos e em seguida adquirem um bilhete de loteria, julgando que assim ficará mais fácil para Deus dar-lhes a quantia que desejam. Isso, porém, é uma armadilha do subconsciente, porque a não ser que haja uma intuição positiva para fazê-lo, não deveis comprar os bilhetes, mas sim esperar que vos seja revelado o que deveis fazer para realizar o vosso pedido. Com efeito, se tiverdes de fazer alguma coisa e esperardes calmamente o resultado de vossos pedidos, tereis um aviso intuitivo do que vos compete a fazer. Não vos esqueçais de que a fé sem obras é morta, e, portanto, à medida que fordes recebendo, ireis aplicando e satisfazendo vossos compromissos, não guardando para o amanhã, mas sim despendendo o dinheiro para a convicção de que amanhã virá mais ainda. Assim provareis a vossa fé pelas vossas obras, dando o que tendes para receberdes o que pedistes. Se tiverdes dívidas ou pelo contrário alguém vos deve, é porque na vossa mente subconsciente se acha gravada a crença da dívida. Para que as condições mudem, é preciso que neutralizeis essa crença. Refere-se uma professora de metafísica. Uma senhora se dirigiu a mim dizendo que fazia alguns anos que um homem lhe devia $1000, porém não podia obrigá-lo a pagar. Respondi-lhe: deveis agir sobre vós mesma e não sobre ele. E dei-lhe a afirmação seguinte: nego a dívida, pois não há dívida na mente divina. Ninguém me deve nada. Todas as contas estão balanceadas. Envio amor e perdão àquele homem.
Dentro de poucas semanas, recebeu uma carta do mesmo homem, na qual dizia que estava para mandar o dinheiro. E quase um mês depois, chegaram os $1.000. Com relação a prejuízos, também pode-se dizer que eles resultam de estar gravada no subconsciente a ideia ou temor de perder. À proporção que apagardes essa impressão, recuperareis o prejuízo que tivestes, quer pelo pagamento feito pela própria pessoa, quer por uma compensação equivalente. Uma senhora perdeu uma lapiseira de prata num teatro. Fez todos os esforços para encontrá-la, porém não foi possível. Por fim, negou a perda seguindo a afirmação: nego a perda, não há perda na mente divina, por isso não posso perder a lapiseira, receberei a mesma ou uma equivalente. Passaram-se algumas semanas. Certo dia, encontrou-se com uma amiga que trazia pendurada no pescoço por uma corrente uma bela lapiseira de ouro e lhe disse: quereis esta lapiseira? Paguei $50 por ela na loja da Tiffany. A senhora ficou espantada e respondeu, quase que esquecendo de agradecer: ó meu Deus, quanto sois admirável! A lapiseira de prata era pouco para mim. Só podeis perder aquilo que não vos pertence por direito divino, ou designação de Deus, ou que não é suficiente bom para vós. Por conseguinte, quando os negócios vos derem algum prejuízo, deveis reconhecer que aquilo não era vosso, ou que Deus vai dar-vos outra coisa melhor. Assim, pois não deveis revoltar-vos contra a pessoa que vos deu o prejuízo, mas sim abençoá-la, porque vos deu oportunidade para um proveito maior. As vossas ideias sobre as finanças e os negócios têm grande importância para a vossa prosperidade, e o modo por que tratastes os outros se refletirá em vosso subconsciente, produzindo efeitos semelhantes. Abençoando e desejando prosperidade a quem vos deve, praticais a grande lei da não resistência e auxiliais a pessoa a resolver os negócios e poder pagar-vos, o que não deixará de fazer, em consequência do sentimento de que sois um amigo, tanto material como espiritualmente. Numerosos exemplos foram citados no decorrer deste livro para provar-vos que se tratam de leis que agem e produzem resultados práticos. Não pretendo que este seja um meio de prosperar sem trabalho, mas pelo contrário, vereis que é preciso um trabalho árduo para manifestardes a vossa fé e vos habituardes a observar as leis. Pois, por mais simples que elas sejam, no vosso estado atual, não vos será fácil compreendê-las. E é verdade, né, gente? Às vezes a gente tá numa situação que a gente quer as coisas tudo rápido, não pode esperar e vai fazendo e faz afirmação daqui, faz afirmação dali e acaba caindo aí numa armadilha de não acreditar no poder de Deus, né? No poder aí do universo, que ele traz tudo para nós. A base para a boa solução dos problemas financeiros se acha na aplicação do princípio que, em todas as coisas nas quais a razão humana estiver do vosso lado, deveis inverter os papéis e, em lugar de vos queixar de vosso adversário, abençoá-lo. Assim, procedendo, estabelecereis a influência iluminadora do amor. Fareis aparecer a verdade e a justiça da situação e que estiverdes envolvidos. Fim do capítulo 11 do livro Alegria e Triunfo. Esse daqui. Gente, ele foi bem curtinho, né? Porque na verdade a gente trabalhou tanto. Os outros capítulos, ele falou tanta coisa para nós aqui dos outros capítulos que com certeza, como ele falou aqui, né? É aplicar as leis anteriores. Então, os assuntos financeiros, eles estão aí interligados com as outras áreas da nossa vida. Então não tem como você dividir, assunto financeiro é isso, não. Tudo tá ligado com os assuntos financeiros, né? A provisão infinita, a fartura, o dinheiro, o amor. Então, tudo isso aqui, gente, ele deu uma boa resumida, mas por quê? Porque nós já estudamos muitas outras coisas aqui, né? Então esse livro aqui, esse capítulo, ele foi bem curtinho mesmo. Porque ele já tinha falado, né? Nego a perda, não há perda na mente divina, por isso não posso perder a lapiseira.
né? Olha outra coisa que ele fala aqui, ó. Ele já falou da fé sem obras é morta, né? Pra gente pôr a intenção. Olha aqui, se credes, tudo é possível, disse Jesus. Olha outra afirmação, que isso aqui também, né? A gente já ouviu em outro capítulo. Espírito infinito, abriu o caminho para a minha grande abundância. Sou um imã irresistível para tudo o que me pertence por direito divino. Olha só, ela ficou reafirmando isso daqui muitas vezes mesmo. E ele falou uma coisa importante aqui, né? Tem pessoas que ao fazerem seus pedidos, em seguida adquirem um bilhete de loteria, julgando que assim ficará mais fácil para Deus dar-lhes a quantia que desejam. Isso, porém, é uma armadilha do subconsciente, porque a não ser que haja uma intuição, né? Uma intuição e uma inspiração ao fazer, de nada vai adiantar, porque às vezes não é por esse caminho que Deus vai trazer o dinheiro para você, aquela quantia que você deseja, né? É muito... Gente, foi muito bom esse capítulo aqui. Ele é bem curtinho porque nós já trabalhamos aí várias coisas, né, gente? Então, nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente vai ler o quê? Afirmações e Negações, capítulo 12 do livro Alegria e Triunfo, o nosso último capítulo aí da nossa leitura de quarta-feira, né? E aí eu quero ver que livro que eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês puderem me dar uma sugestão de livro aqui, eu ficarei muito grata a vocês pra gente ter aqui nas próximas quarta-feira, né? Então, esse daqui vai até a próxima quarta-feira. Aí na próxima quarta-feira eu já tô pensando aí em que livro que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se vocês quiserem me dar sugestões de leitura, será muito bem-vindo, tá bom, meus amores? Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito, potências infinitas. Até a próxima quarta-feira com o último capítulo, Alegria e Triunfo. Eu amo vocês. Espero aqui semana que vem.